A aula é sobre elementos de um circuito elétrico. Na última aula nós falamos sobre corrente elétrica, falamos do cálculo de corrente elétrica, que é ΔQ sobre ΔT. Vimos também que a corrente elétrica, para ela acontecer, precisa de uma DDP, que a gente ainda vai estudar, que é o U maiúsculo, que é o símbolo de DDP ou tensão elétrica. Mas a corrente, teoricamente, nós vimos que é o movimento organizado de elétrons. Matematicamente, ΔQ dividido por ΔT. Nós vamos começar a falar agora dos elementos ou do que compõe qualquer circuito elétrico. Então, aqui eu fiz um resuminho dos elementos de um circuito, tá? Uma representação genérica, mostrando uma pilha, que é o gerador elétrico, que a corrente I, que foi nossa última aula, vai sair desse gerador, vai percorrer o fio condutor, passar pelo receptor, que no exemplo ali do desenho é uma lâmpada, e sair do lado de cá e entrar de novo. Todo circuito elétrico ele tem a entrada e a saída. Se eu corto aqui, eu desligo a passagem da corrente, eu desligo a lâmpada. Eu corto a passagem da corrente e desligo a lâmpada, tá? Então, os elementos, bem tranquilo essa aula, cálculo na próxima aula. Gerador elétrico. O gerador elétrico, o símbolo para ele é um traço maior que simboliza a tensão positiva, um traço menor a tensão negativa. A gente pode ver nas pilhas que tem esse positivo e negativo, que é o gerador, né? Os geradores podem ser de vários tipos. A pilha, que é o nosso caso aqui que eu tô falando, na pilha, vocês vão estudar em eletroquímica, são reações químicas que geram uma corrente elétrica. Na representação da pilha ou do gerador, a corrente I sai do polo positivo, percorre o circuito e entra no polo negativo, tá? Que ele foi atraído pela tensão contrária, ou pela força, tensão que está ocorrendo ali naquele circuito. O receptor elétrico é o aparelho eletroeletrônico que vai funcionar. Pode ser uma lâmpada, como no meu desenho ali, pode ser, sei lá, um ventilador, liquidificador, TV, qualquer coisa que a gente precisa de corrente elétrica para que ele funcione, tá? O receptor, no nosso desenho, a partir da semana que vem, como que a gente vai representar esse receptor? A gente vai colocar também o traço maior positivo, o traço menor negativo. Polo positivo, polo negativo de tensões, né? É o lado que a corrente entra e o lado que a corrente sai no receptor, que é o aparelho que eu estou ligando. Prestem atenção que o gerador para o receptor só é diferente a corrente. A corrente no receptor, ela tá vindo do positivo para o negativo, tá? E no gerador do positivo, ela percorre ali e entra no negativo. Aqui é diferente, ela tá entrando no positivo. Outro elemento que vai aparecer no nosso circuito são os resistores elétricos. O símbolo para resistor, para o ensino médio, é esse zigue-zague que nós vamos ver a partir da semana que vem. Resistores, circuito com resistores em série, circuitos com resistores em paralelo, tá? Vai aparecer muito desenho, por isso que tem que entender bem isso aqui e saber explicar. Para o ensino médio, a gente vai usar esse símbolo de zigue-zaguezinho, tá? Para os cursos técnicos aí, engenharia da vida, o pessoal usa mais esse retângulo. Mas pra gente, para não confundir, né, com lá o gerador, por exemplo, nós vamos usar o zigue-zaguezinho, que é o que é mais comum cobrado no Enem em vestibulares, tá? Dispositivos de manobra. Os dispositivos de manobra seriam o quê? Só voltando. Resistor é o aparelho que dificulta a passagem da corrente, gerando o quê? Através do efeito Joule, que nós vimos também na aula passada, gerando calor, transformando a energia elétrica em energia térmica. Os resistores são muito importantes, secador de cabelo, chuveiro elétrico, todos os aparelhos que querem mesmo que seja gerado esse calor. Os dispositivos de manobra nada mais são as chaves de ligar e desligar. O exemplo mais comum são os interruptores da nossa casa. Aqui o interruptor está desligado, a passagem da corrente foi cortada. É a hora que eu desligo a lâmpada, é a hora que eu desligo o interruptor lá.
é quando eu corto a minha corrente, ou quando eu abro esse dispositivo de manobra. Aqui a corrente está passando porque a minha chave foi fechada. O dispositivo de manobra está deixando a corrente passar. Aqui seria quando eu ligo o interruptor. Dispositivos de segurança são fusíveis, eu sempre esqueço o nome, é fusível e disjuntor. Na nossa casa, às vezes não, tem que ter disjuntores, né? Numa tempestade e tal, ocorre um curto, a gente diz, desarmou o disjuntor. É o disjuntor que vai controlar essa passagem da corrente e em caso de algum problema ele corta a passagem da corrente. Por isso que ele é dispositivo de segurança. A representação dele é essa ondazinha aqui em azul, tá? Dispositivos de controle são os aparelhos de medição. A gente viu semana passada que corrente elétrica, a unidade de medida é ampere. Então, o Azinho representa um amperímetro, que vai medir a corrente que está passando no circuito. O Vzinho representa um voltímetro, já está relacionado à tensão ou DDP elétrica, que a unidade de medida é volts. Então, para a gente concluir essa primeira parte, para a gente na próxima aula entrar nos cálculos realmente, lei de Ohm e entre outras fórmulas que a gente vai ver. A lei de Ohm é a mais cobrada, né? O igual a RI. Mas aqui, pra gente é entender essas representações que vão aparecer. Eu não vou ficar falando, né? Isso aqui é zigue-zague, é um resistor. Vocês já vão saber, já aprenderam, né? Traço maior com traço menor, corrente saindo do lado positivo, entrando no negativo, gerador elétrico, pilha, bateria no circuito comum. Receptor elétrico, a corrente ela vem do positivo para o negativo, então no meu circuito ela sai do negativo e entra no positivo dentro do receptor, tá? Os resistores, eu represento com zigue-zague, são os instrumentos utilizados para diminuir um pouco a passagem da corrente. Nos circuitos eletroeletrônicos eles servem para controlar essa corrente e nos aparelhos que a gente quer gerar calor, eles dificultam a passagem da corrente, transformando energia elétrica em energia térmica. Dispositivos de manobra são os interruptores, chaves de abrir e fechar a corrente. Dispositivos de segurança, fusíveis e disjuntores para controlar a passagem da corrente caso haja algum problema, um curto-circuito. Dispositivos de controle, amperímetro, voltímetro. Amperímetro mede a corrente, voltímetro a tensão elétrica ou voltagem, como alguns falam. Beijinhos de Juti, saudade de vocês.